aqui, porque eu sei que isso não vai chegar ao Rafa Benítez, portanto não vai complicar a vida do jogador brasileiro. O Chelsea está aquecendo, os reservas estão aquecendo atrás do gol. Oscar veio cumprimentar aqui a mim, é o José Carlos Mosca, e eu disse: pô, Oscar, o cara te deixou de fora. Ele falou assim: esse cara também é louco, ó, tá vendo o sufoco que estamos levando aí? Não sei se o Casão concorda, se o Oscar tá fazendo falta e se mudaria o Chelsea. Ele na cabeça dele, o Oscar não é titular do time, não. Era titular com o Di Matteo, o técnico anterior. Desde que ele chegou, ele não entrou mais como titular. A não ser, repito, quando ele propôs o Ramírez no último jogo. Aí o Moses. Vale sempre o desconto de quem fica de fora nunca está satisfeito, né? Claro. Mas foi a única mudança que ele fez em relação ao outro técnico, foi tirar o Oscar do time do Chelsea. Depois o Casagrande fala, porque agora Cole vem com a bola. Eu confesso que prefiro o Oscar, no caso contra o Corinthians, do lado de fora. Ele é muito perigoso dentro de campo. Aí o Lampard trabalha para Ivanovic. Dá duro lá o Corinthians na marcação, faz o corte e mete pela linha de fundo. Segue 0-0. O Corinthians já teve até mais oportunidades que o Chelsea, que ficou naquela bola de área que o Cássio fez milagre ali, com as pernas salvando quase que em cima da linha. Olha o cara aí, ó. O número 24, o Cahill. Lançamento, ele é perigoso. Torres, Cássio de novo. Se agiganta o goleiro Cássio. Outra defesa importantíssima. Mas Casagrande, o Corinthians não pode deixar os números 10 e 17 ficarem com a bola e fazerem o lançamento. Claro, por isso que tem que diminuir o espaço da marcação. Tem que marcar aqui na frente. Olha outro lançamento lá pro Torres, ele escorre de cabeça, chega Chicão, fez o corte. E eles têm essa jogada, você vê que é insistente essa jogada, de jogar nas costas do zagueiro pro Fernando Torres. É insistente, ou para ele ajeitar ou para ele dominar. E aí o Corinthians vem com o Emerson, faz abertura para Jorge Henrique. Emerson vai partir pela direita para receber, o toque é mal feito. Ramírez chega, Emerson briga pela bola, Ramírez mete para fora, lateral do Corinthians. Vamos aí com 38 minutos deste primeiro tempo. Yokohama, onde o Brasil foi pentacampeão mundial, onde o São Paulo conquistou o título em 2005, onde o Inter conquistou o título em 2006, onde o Corinthians tenta o título agora, neste ano de 2012. Jogando contra o Chelsea, lá vem o Corinthians, arranca, Ralf tocou de lado, Danilo evita a saída de bola, Ramírez é um carrapato, marca todo mundo esse Ramírez. Danilo levou vantagem, tocou para trás, Jorge Henrique vira bem, arriscou, tentativa de longe do Fábio Santos. Ó, esse é o 10, esse que não pode jogar sozinho, esses dois, esse é o 17, eles aprontam mesmo. Azar, olha como ele inverte a jogada. Olha como ele achou o Mons do outro lado. Bateu pro gol, Cássio! Gigante, Cássio no gol. 3 defesas monumentais nesse. Essa a maior delas. De mão trocada que o Moses viu o canto aberto e tocou certo na bola, Casagrande. Vamos esperar o escanteio. Que defesa do Cássio, amigo. Olha o escanteio. Subiu. Cássio meteu um soco na bola. Se agiganta o goleiro do Corinthians. Então, chance por chance, já fica tudo meio que igual. Que defesa do Cássio. Só a diferença é que as 3 do Chelsea foram perigosíssimas, né? Foram 3 defesas fantásticas do Cássio. A primeira cara a cara, a segunda mais ou menos do Fernando Torres, e essa monumental, fantástica. É uma grande defesa, então por isso tem que tomar cuidado com isso. De mão trocada era a bola quase que impossível de pegar. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, leve a magia do Natal para todos. Você pode acompanhar o número de faltas, 9 faltas cometidas pelo Corinthians, 4 faltas cometidas pelo Chelsea. O Davi Luiz fica ali batendo papo com o Jorge Henrique. Aproveita também, botou a pressão para cima do árbitro. O Tite apareceu por ali, o Guerreiro está sentindo.
O Davi Luiz deu um toque no tornozelo dele, ele esperou que o juiz apitasse, não apitou, e ele botou a mão na bola. E aí o juiz deu toque de mão do Guerreiro. Então e aí errou. Errou. E aí o Tite começou a conversar com o Davi Luiz. Você deu um toque no pé dele. O Davi Luiz começou a rir para ele. E é o Davi Luiz quem vai fazer a cobrança. Jogou para a área, quem é que sobe no time do Corinthians. Subiu bem, o Chicão fez o corte de cabeça. Bombe o Cássio de novo. O Mata leva as mãos à cabeça, o Cássio pega mais uma. É o grande nome do jogo até aqui, o goleiro Cássio. Aí o Guerreiro. Isolado por aqui, fora da área, ele não é o mesmo. Vem o capitão Alessandro, chega dividindo, chega rasgando, tem que rasgar mesmo na bola, claro, de forma leal, mas tem que rasgar. Vale título mundial. Aí o Corinthians brigando muito pela bola, Chicão chega, vai pro chão, pede falta. O árbitro paralisa, marca a falta. Opa, gente, se liga em você. Itaú, não espere 2013, mude agora. Ele tá gritando ali, Jorge. É para esse lançamento ser para ele. Aí, ó, chegou. Então agora vai, Jorge. Falta nele, falta de acericou. O Bandeira aqui marcou. O primeiro Bandeira aqui. Barratindura. E aí tem chance de meter essa bola na área. Chicão vai para a área, Paulo André vai para a área, Paulinho vai para a área, Guerreiro por lá, o Emerson também, o Danilo também. É um ponto forte do Corinthians, fez muitos gols de cabeça importantes na Libertadores, lá vem cruzamento. É alto o time do Chelsea. O corte foi feito pelo Lampa. E a bola foi pela linha de fundo, é escanteio. É mais um bom momento para o Corinthians. Vamos para 43 minutos deste primeiro tempo. Continuam sendo 5 jogadores do Corinthians aguardando o cruzamento e são 9 do Chelsea na área na marcação. Aí Jorge Henrique jogou para a área. A bola passou por todo mundo. Chegou com o Fábio do outro lado, trabalha com o Emerson, protege, mexe para o meio para receber de volta do Danilo. Chegou rasgando por baixo. E o juiz deu a falta. E o Emerson se irrita com o árbitro. E o Tita se irrita também aqui do lado de fora. Foi falta, não? Foi nada. Foi nada. O jogador do Corinthians prensou só, deu um carrinho e prensou a bola. O jogador inglês é que deu uma cambalhota e o juiz foi na onda marcando a falta. O belga. É belga, do time inglês. Conforme o Cássio vai se destacando aí, vai se candidatando seriamente a bola de ouro, né? Que sai do jogo de hoje mesmo. A semifinal vale, mas é hoje que define. Nos 8 anteriores, apenas uma vez ganhou o goleiro. Rogério Ceni em 2005. E o Corinthians domina com o Jorge Henrique. Tocou errado, pro meio. Ficou meio sem saber o que fazer com a bola. Aí o Ralf. Atrás, Paulo André. Gira bem pela esquerda. Danilo. Vai passando o Fábio Santos. Aí o Davi Luiz. Chega para fazer o corte. Quando tenta sair jogando, o Fábio Santos tira dele. E hoje, às 4h30 da tarde, a grande final do The Voice Brasil, apresentado pelo meu amigo Thiago Leifert. Aí o Chelsea. Estamos chegando ao finalzinho do primeiro tempo. Quanto tempo ele vai dar de acréscimo ou não vai dar nada? Ele pode até dar 1 minuto, com aquele atendimento ao Guerreiro. Mas para mim vai acabar os 45. Vamos ver. Subiu de cabeça Fábio Santos. Vamos para o finalzinho do primeiro tempo. Vamos chegar a 45. Fica caído o jogador do time inglês. Você viu lá como ficou caído? 1 minuto. 1 minuto. Ele estava contando com outro atendimento, não com esse. Já estamos com esse minuto correndo. Vamos ver se ele deu falta, se ele deu lateral, o que ele deu ali. Acho que foi lance normal. Cobrança lateral. Já vamos nos aproximando aí deste minuto que ele deu de acréscimo.
Fernando Torres foi buscá-lo na frente. O Corinthians aperta na marcação, saiu com bola e tudo. O jogador espanhol que joga no time inglês, ele reclama com bandeira. É até bom jogador o Fernando Torres, mas quer fazer um grande negócio? Compra ele pelo que vale, vende pelo que ele pensa que vale. Aí o Emerson tentando o domínio. A bola escapuliu e ele vai terminar o primeiro tempo. O juiz não pode ver bola viajando alta, aquele aponta o centro do campo. Aponta o centro do campo. Final do primeiro tempo, aí Lampard, capitão. Aí você vê o Paulinho. Aí você tá vendo o Fernando Torres. Aí você vê Emerson. Aí o Tchak. E o gigante Cássio nesse primeiro tempo. E os jogadores vão saindo de campo. A fiel torcida corintiana, um bando de loucos que invadiu o Japão. Fica por aqui e nós vamos ver com o Alberto Gaspar, que está no Parque São Jorge, como é. Vamos ver se a gente vai lá agora sim ou não. Vamos ver. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar com a Natália Ariede, que está acompanhando a torcida na Gaviões da Fiel, Galvão. Tudo que a gente vê aqui do alto é preto e branco, é muita gente, todo mundo tá aí desde muito cedo. A gente não sabe se esse pessoal conseguiu dormir, se passou a noite em claro na expectativa. O fato é que eles chegaram cedo e tomaram a quadra da Gaviões da Fiel, que é a maior torcida organizada do Corinthians aqui em São Paulo. A quadra fica no bairro da Barra Funda e você vê aí uma multidão. Essas pessoas estão aqui acompanhando o jogo num telão, preferiram unir as energias para mandar energias positivas, então, aqui de São Paulo, direto para o time lá no Japão. Estão passando nervoso juntos. Agora a gente vai ver um outro ponto que concentra muitos corintianos aqui em São Paulo, é onde está o repórter Alberto Gaspar. Gaspar, como é que está o clima aí no Parque São Jorge? Bom, estamos aqui num boteco paulistano com um fuso horário japonês, nem podia ser diferente, né? Dentro do Parque São Jorge, olha aí a festa. O pessoal chegou bem cedo, o bar abriu às 5h30 da manhã. E olha a animação, tem até vela acesa pelo Corinthians. Todo mundo curtindo muito a atuação do Cássio e xingando muito o juiz, eu tenho que confessar, viu, Galvão? Muito bem, Alberto Gato. Faz parte do show, faz parte do futebol. Tá aqui agora por conta dos jardineiros que vão corrigindo os defeitos do campo nesse intervalo. Um momento de calma aqui no estádio Yokohama, e a torcida do Corinthians mostrando de onde vem de todas as partes, as faixas vêm de todas as partes. Então, respire fundo. Voltamos já. Oba, gente, se liga em você. Meus amigos da Rede Globo, vamos voltando àquele momento de respirar um pouco mais fundo. O Casagrande, o primeiro tempo foi de arrebentar. Foi bom o primeiro tempo, bom jogo, né? Foi, né? O Corinthians começou melhor, depois o Chelsea tomou conta, o Cássio fez aquela defesa fantástica no escanteio ali, frente a frente. O Chelsea começou a dominar um pouco mais, aí o Corinthians tomou conta do jogo. Tivemos 3 momentos, né? O Corinthians um pouco assustado no início, o Chelsea, depois o Corinthians mandou e depois, olha, essa defesa é impressionante, a queima-roupa. E olha quem ia fazer o gol, o Cahill. Aquele o cara Durão. O Durão. Fantástica defesa. Mas olha, deu até um pouco de sorte, né? Mas espetacular realmente. Por um outro ângulo. Quem é que... Foi o Chicão, né? Que pegou no joelho dele ali. E depois ele foi ajudar o Cássio. Aí Esse foi o segundo lance já no final do primeiro tempo. Mas olha que defesa, com também, firmeza. Mas daquele lance do Cahill até chegar nesse lance, o Corinthians tomou conta do jogo. Isso. Agora vem uma defesa absolutamente impressionante. O Moses, ele vê aberto o canto lá, olha só. E estava aberto. E se ele não troca a mão, ele não chega. Não chega. Aí é a manha do goleiro, quando ele troca a mão, ele aumenta o campo de ação dele. Quando ele inverte a mão para o outro lado, defesas absolutamente fantásticas. Mas não